E finalmente chegou o grande dia, dia 29 de maio de 2025. Rahu está deixando o signo de Peixes e entrando no signo de Aquário. Rahu, ele é um eclipse solar. Então, quando acontece um eclipse solar, a Lua entra na frente do Sol, né? Ao passo que Ketu é um eclipse lunar. É quando o Sol entra na frente da Lua. E o que isso simbolicamente representa? Ketu, ele é um corpo sem cabeça. Ele não enxerga. E quando o Sol está literalmente na frente da Lua, ele tapa literalmente a visão da Lua. Já Rahu é ao contrário. A Lua fica na frente do Sol. Então, ele vê tudo. Ele tapa o Sol. Então é como se ele tivesse, de uma forma, ele tapasse a consciência, porque Sol é a nossa consciência. Então isso te mantém o quê? Na ilusão. E o que é essa ilusão? É a nossa vida aqui na Terra. É o que a gente chama de Sansara, o Maya. Isso representa bastante o simbolismo de Rahu e Ketu, porque Rahu, por querer te manter aqui na ilusão, ele é extremamente obsessivo, ele é obcecado pelos seus desejos, ele é obcecado pela matéria, ele é obcecado em conquistar as coisas, porque ele quer te manter aqui. Já Ketu não. Ketu, por não ver nada, não ter consciência de nada, ele vai justamente pela intuição. Ele vai pela espiritualidade. Então, enquanto a Rahu te mantém focado e obcecado em algo, Ketu te desprende. Então, se você pensar, Rahu e Ketu não conseguem ficar sem um sem o outro. Porque Ketu te desliga daquilo que não é mais necessário para você, enquanto Rahu busca aquilo que você precisa alcançar nesta vida. E a data de amanhã, dia 29 de maio, é muito simbólica. Por quê? Porque Rahu estará domiciliado no signo de Aquário. Rahu e Ketu não regem originalmente, né, oficialmente, signo nenhum. Mas o signo de Aquário, ele representa a casa 11, que é a casa das grandes obsessões, das grandes ambições. E o que é Rahu, senão as grandes ambições dos humanos, das nossas grandes ambições? Então, ele se identifica muito com essa energia aquariana. Rahu e Ketu, eles andam ao contrário, eles vão contra as regras da sociedade. Por quê? Eles mostram que o tempo não é linear. Enquanto os planetas estão indo para o futuro, estão seguindo o curso normal, Rahu está seguindo o curso contrário. Entendeu? Porque Rahu estava em Peixes, último signo do zodíaco, e agora vai para Aquário. Ketu estava em Virgem, sexto signo do zodíaco, e agora vai para Leão, quinto signo do zodíaco. Ou seja, isso mostra que o tempo não é linear. Mostra também que coisas do seu passado vão voltar para trazer soluções para o futuro. A gente vai ter a Lua em Gêmeos fazendo conjunção com Júpiter, que acabou de entrar em Gêmeos. A Lua vai estar em Ardra, que é um nakshatra controlado por Rahu. Mas Ardra é um nakshatra complicado, por quê? Porque ele rege tempestades. O símbolo dele é uma lágrima. Como a gente está lidando com comunicação, algumas notícias ruins, né, podem transformar a tua vida, podem fazer você, né, trazer uma tempestade para a tua vida. Então, às vezes, você pode receber ao longo do ano notícias, não só você pessoalmente, mas em todo, notícias ruins podem abalar as estruturas, né, ao longo desse 1 ano e meio, e podem trazer transformações tanto internas, né, quando a gente está se falando aí de notícias mais internas, mais pessoais, como externamente, influenciando aí o mundo, tá? Mas aquilo, né, toda morte tem um renascimento, né? E esse nakshatra, ele é controlado por Rahu, que vai estar em Aquário. Então,
essas tempestades vão vir realmente para revolucionar. Então, notícias ruins podem chegar para você e para o mundo, que podem de alguma forma transformar a sua vida e, no âmbito mundial, no âmbito macro, trazer aí uma mudança muito grande, uma transformação muito grande nesses determinados assuntos. E fazendo essa conjunção com Júpiter na casa 1, né, isso pode expandir bastante. Não necessariamente vão ser ruins, também podem ter revoluções muito maravilhosas, descobertas maravilhosas. Está falando de Gêmeos, né, que é curioso pra caramba, descobertas maravilhosas que vão te expandir também. Mas também tem a possibilidade também de ser através da dor que você traga da tempestade, da dor, da lágrima, do sofrimento, que você tenha essa revolução interna e essa expansão, né? A gente tá falando de Gêmeos, que é dúbio, então tem dois caminhos aí, tem o caminho da dor e o caminho do amor. Às vezes você vai realmente fazer uma descoberta gigantesca na sua vida, processos internos podem ser curados, enfim, e isso vai te expandir demais. A gente está com Marte em Câncer a 2 casas da Lua, então esse é o momento de, apesar de vai ser um momento de retorno financeiro para muita gente, também é um momento de poupar dinheiro, tá? Por quê? Porque Marte traz desafios. Principalmente como Marte está em Ashlesha, que é um nakshatra ligado à nutrição para cura, né? E a gente tem Marte ali, né? O que gera certos desafios. Toma muito cuidado com o que se ingere, com o que se come, com o que se bebe, tá? Porque isso pode gerar algumas intoxicações, né? Logicamente, para quem trabalha com nutrição, nutricionistas, para quem trabalha também com cuidados, né? Cuidadores, enfermeiros, isso vai ter uma expansão muito grande. Vai ter um retorno financeiro daquilo que você vem se propondo a fazer. Mas neste momento, como a gente ainda está com Marte ali na casa 2, em Câncer, é um momento de poupar dinheiro. Para quem trabalha no ramo alimentício, sim, vai haver uma expansão grande, tá? Mas agora, com Marte ainda em Câncer, aconselho poupar. E, logicamente, quem trabalha com restaurante, eu aconselho, assim, veementemente fazer uma fiscalização, averiguar se está tudo dentro dos conformes, porque a fiscalização pode bater, a Anvisa, a Vigilância Sanitária pode bater aí no seu restaurante, pode dar algum chabu, sim, porque Marte está em Câncer. Então, é um momento de ficar bastante atento com isso para não prejudicar o seu negócio. Mas vai ter sim ao longo do tempo um retorno financeiro, porque a gente tem Câncer na casa 2, no dia que Rahu está entrando em Aquário e Ketu está entrando em Leão. Uma coisa bem particular, né? Talvez seja um momento de conflitos de valores entre você e sua mãe, entre você e sua origem, de alguma forma. Mas ao mesmo tempo a gente tem Câncer ali, então ao mesmo tempo que há esse conflito, te pede também para valorizar, é um momento também de internalizar e valorizar aqueles valores passados pela sua ancestralidade, principalmente a sua ancestralidade materna. E no que tange valores tangíveis, dinheiro também. Agora, com Marte ainda em Câncer, pode ser um momento de certa dificuldade dentro de casa, certa dificuldade financeira, porque desafios podem aparecer, gastos imprevistos podem aparecer aí. Então, é um momento realmente de fazer as contas, de colocar tudo na ponta do lápis e poupar dinheiro. Ketu está entrando hoje em Leão a 3 casas da Lua. Talvez você mude completamente a sua forma de se comunicar com as pessoas, de se expressar, de se relacionar. Talvez seja um momento, inclusive, de perda de amizades antigas, tá? E de antigas formas de amizade também. E novamente, né, é um momento de novas notícias, né? Então, vai dar uma chacoalhada aí na tua vida, assim. Inclusive quem trabalha com comunicação, jornalismo, talvez inicie um novo caminho de transmitir as notícias,
foquem num outro tipo de notícia. Vai haver aí uma revolução, uma mudança na forma de se dar a notícia e no tipo de notícia também. Talvez esse seja o momento, por exemplo, você, produtor de conteúdo, de aprender um novo idioma e talvez passar o seu conteúdo no novo idioma, porque é o momento de se desligar daquilo que é tradicional. Isso vai acontecer na sua vida. Ketu vai, assim como Ketu, Rahu e Ketu, eles trazem imprevistos, situações imprevistas. Então, de repente, você vai passar a se comunicar num novo idioma, a comunicar o seu conteúdo na internet de uma outra forma, de um novo idioma, focar no novo público. Pode falar, inclusive, de mudanças de local, de se mudar. Então, talvez seja o momento que você vai, literalmente, mudar de casa. Talvez para um lugar que você nunca imaginou, que é completamente fora da sua realidade, completamente fora daqueles padrões que você conhece. De repente, um país novo. Pode ser também para uma outra cidade, né? Dentro do seu país. Pode haver, sim, esse deslocamento. Você sair literalmente da sua zona de conforto, né? E você ir para um lugar que você não conhece, não esperava, um lugar completamente inesperado e acabar ou passar uma temporada lá ou acabar morando lá. Mas, como eu disse, é um momento também de poupar dinheiro, porque Ketu está ainda no Nakshatra de Uttara Falguni, né? Já em Leão. Então, isso pode me falar que alguns empregos podem ser perdidos também. Principalmente se você é chefe, se você é gerente, se você é coordenador, enfim, numa posição de superioridade, né, num cargo mais alto numa empresa, você pode perder o seu emprego. A chance é maior para esses cargos. Também autoridades, né? Pessoas que têm uma influência, casa 3, influência muito grande, que são uma autoridade muito grande, também podem perder os seus cargos, tá? Até cargos mesmo de governo, chefia, presidente, enfim, isso também pode acontecer. Então, como a gente também tem uma lua em Ardra, né, que gera transformações, notícias bombásticas, de repente muitas cabeças vão rolar. Cabeças grandes aí vão rolar ao longo desse 1 ano e meio. Nessa área, principalmente de comunicação, jornalismo, podem haver aí cortes de trabalho, tá? Inclusive Uber também, né, porque lida com deslocamentos, então podem haver cortes de trabalho. Relações também podem ser cortadas, ok? Porque é um nakshatra também que lida com casamento. Na casa 3, de repente, a comunicação com seu parceiro pode ser aí um motivo de separação. A gente vai ter Rahu a 9 casas da Lua, e ao passo que, de repente, autoridades vão cair, de alguma forma, com esse Ketu em Leão, novas lideranças vão surgir. Principalmente na internet, liderando mais com o intuito mais de passar conhecimento, passar informação, né? Através dessas novas lideranças que vêm da massa, lideranças que vêm do povo, vão trazer aí revoluções na comunicação ou na forma de se comunicar, vão fazer uma revolução, tá? Vão trazer novidades. Principalmente no ramo de saúde, vai ter muita coisa nova de saúde, tecnologia. Eles vão usar o ambiente da internet, eles vão usar a tecnologia para guiar as pessoas. E são novas lideranças que vão surgir, né? Talvez pessoas que antes não eram nem vistas, nem percebidas. Eu não tô nem falando aqui de lado B, lado A, esquerda ou direita. Eu tô falando de pessoas que de repente não eram nem vistas, aquário, né? Mas que vão trazer novidades, principalmente em ramo de saúde, quando o Rahu chegar em Shatabishak, vai haver sim uma revolução na área de saúde muito grande. Novidades vão ser trazidas por pessoas comuns, mas pessoas que vão ter ideias revolucionárias até no âmbito de cura, tá? Novas descobertas na medicina, e é isso que vai dominar. Só cuidado que é aquilo, né? A partir do momento que se ganha, que se obtém poder, a gente tem que saber escolher o que fazer com ele, porque ao passo que podem haver pessoas, e isso saiu, né? Quando eu tirei a energia de aquário, saiu, né? Que podem haver aí surgir
líderes que podem ser aqueles que vão ser meio que o salvador da pátria, mas ao invés de realmente passar conhecimento com o intuito de servir, de trazer o bem-estar coletivo, o avanço da humanidade, vão passar esse conhecimento para a doutrinação de pessoas. Quando Rahu estiver em Shatabishak, que é um nakshatra que é ligado à cura, de repente vão surgir aí pessoas, gurus, que vão fazer descobertas de curas, e isso vai ser, né, passado, ampliado e comunicado ao mundo inteiro, tá? Isso vai estar bem forte nessa energia aí, bastante, essa parte de comunicação e comunicação para cura também tá bastante exaltada aí no céu de amanhã, com essa transição de Rahu para Aquário e Ketu para Leão. No que tange a relacionamentos, né, a gente tem a Vênus ainda em Peixe, já saindo de Peixe, já no Nakshatra de Revati, que é o Nakshatra onde Vênus é, o grau de exaltação máxima de Vênus é em Revati, na casa 10. Então isso pode me dizer o quê? Que relacionamentos vão emergir, né? Vão se tornar públicos de alguma forma. O que pode, como a gente tem o Saturno ali, pode gerar um isolamento das pessoas ou de repente pessoas não podem aceitar muito bem o seu relacionamento. Mas esses relacionamentos vão se tornar públicos. E logicamente, né, parcerias de trabalho também entre o seu parceiro, tá? No que tange a pessoas públicas, né? Muitas fofocas com relação a relacionamentos que vão se tornar públicos podem surgir, né? Ontem mesmo, anteontem, com essa energia já bem forte, a Sandy, né? Ela saiu, todo mundo já estava sabendo dela com aquele médico bonitão, mas ontem, pela primeira vez, anteontem, ela realmente foi a público com ele, né? Foi para um evento de mãos dadas com o cara, ou seja, assumiu esse relacionamento para o público. Então, coisas desse tipo aí podem acontecer, tá? E muitas pessoas podem ir contra. De repente, você tá num relacionamento, você vai de fato assumir esse relacionamento para o mundo. O que pode, de alguma forma, restringir você, o que pode afastar você, de repente, de amigos, de pessoas. A gente também tem esse Ketu entrando na casa 3, né? O que pode até você fazer você sair do lugar, da sua zona de conforto, do lugar onde você mora, porque de repente pessoas não vão ser muito a favor daquilo. Ou também, esse Saturno também pode gerar esse afastamento, justamente porque você vai se mudar, você vai acabar se mudando com o seu parceiro ou sua parceira. Também pode acontecer, então vai ter um afastamento aí. Também com esse Saturno aqui podem também surgir alguns problemas entre o relacionamento, apesar de fato assumir para o mundo. Questões do passado também podem vir à tona e atrapalhar esse relacionamento, o desenvolvimento desse relacionamento de alguma forma, ainda serem um empecilho, né? Então talvez exista uma tensão ainda de águas passadas neste relacionamento que pode aí dificultar um pouco. Né? Deixa essas águas para trás, né? Assume a tua vida a partir de agora com o seu parceiro ou parceira e assume o agora. Foca no presente, porque Saturno pode trazer ainda essas restrições emocionais. E por último, a gente tem o Sol a 12 casas da Lua, né, em Rohini, ou seja, fechando um ciclo, né? E o Sol na casa 12 é um Sol que perde um pouco de vitalidade, pede força. É como se talvez você estivesse se sentindo neste momento como se você não estivesse muito chamando a atenção, tá? É um momento mais apagado para o Sol mesmo. É o momento de você se preparar. Eu falo que o Sol na casa 12, ele está em compasso de espera, esperando o início de um novo ciclo. Então, nesse momento, foca em você, porque o Sol em Touro, né, é um Sol que a pessoa tem consciência do seu dinheiro, tem consciência do seu valor, tem consciência né, ela tem consciência de si, só que tá na casa 12, então é como se você não conseguisse colocar isso pro mundo. Aí depois o Sol vai para Gêmeos, ele tá ali em compasso de espera, no momento de preparação, para chegar na casa 1 em Gêmeos e colocar toda essa preparação, tornar toda essa preparação consciente para as pessoas. É lógico que o céu de amanhã, né, o céu que eu tô lendo, ele vai reverberar por esse 1 ano e meio, por esse tempo que Rahu estará na casa 11 e Ketu estará
Rahu estará em Aquário e Ketu estará em Leão, tá? Então, é o momento de tirar e colocar, focar também, principalmente no coletivo, né? Porque quando a gente tá com Ketu em Leão, né, a gente para de olhar um pouco pro nosso próprio umbigo e foca mais no bem coletivo, o que pode gerar algumas decepções, porque Leão é orgulho, né? Então talvez vai ser um momento que você de alguma forma vai ter o seu orgulho um pouquinho ferido, mas isso é para um bem maior. Isso é para o bem coletivo. Lembrando que eu sempre falo aqui, a gente é servo. A gente não manda em nada, a gente não tem controle de absolutamente nada. Então talvez isso que para você vai ser aí uma decepção muito grande, isso para você que vai ser aí, que vai ferir o teu ego, é uma percepção pessoal. Mas isso pro coletivo, a energia que isso vai emanar pro coletivo vai ser muito boa. Porque se não era para ser para você, é porque não é para ser pro coletivo.